Hoje no Cozinhando com a Sol nós vamos fazer essa delícia de bolo recheado, uma mistura de sabores. Gente, vocês não têm noção o que é o sabor desses recheios. Tem um ingrediente que dá todo um diferencial nesse recheio aqui. Fica comigo até o final do vídeo para pegar todos os detalhes desse nosso bolo recheado simples, caseiro, tá, gente? Que eu tô fazendo para a família aqui, eu quero dividir com vocês. Vamos lá! Olá, meus amores! Então, vamos começar a nossa receitinha de hoje. Gente, nossa receitinha de hoje tem a intenção de fazer um bolo recheado simples, tá? Caseiro. Não vou fazer para vender, é para minha casa, para minha família, vai ter um aniversário e eu vou fazer o bolo. Sai mais barato eu fazer o bolo do que eu encomendar, tá bom? Então, alguns detalhes, se tu vai fazer para vender esse bolo, tu tem que caprichar mais do que eu nesse bolo que a gente vai fazer hoje, tá? Eu vou me atentar a explicar para vocês detalhes para fazer a massa, o recheio, tá? A decoração fica por conta de vocês. Então, sem enrolação, vamos começar aqui. Nesse bowl, gente, nós vamos colocar 4 ovos inteiros, tá? Tem que ser com claras e gemas. Vamos acrescentar aqui o nosso açúcar, que será 1 xícara de açúcar. Essa xícara mede 240 ml, tá? Em peso, Sol, quanto que dá? Eu tenho balança, quero pesar. De açúcar, gente, 185 gramas de açúcar. Vamos acrescentar aqui. Feito isso, vamos chegar com 1 colher de sopa de vinagre. Vinagre de álcool tem que ser. Vamos pegar a nossa batedeira, minha batedeira das antigas, tá bom, gente? É a batedeira de mão, não é a planetária. Isso mostra a vocês que se a gente quer fazer um bolo em casa, não precisa ter aquela planetária que é o sonho de todo mundo, é o meu sonho. Um dia vou ter uma planetária, se Deus quiser. Mas eu tenho essa guerreira aqui, a gente vai fazer o nosso bolo e vai ficar um espetáculo. Vamos bater esses 3 ingredientes, vinagre, ovos e açúcar, por 5 minutinhos até ficar espumoso. Mostro para vocês daqui a pouquinho. Feito, gente, aqui ó, tem que ficar espumoso igual ficou aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, o próximo passo que nós vamos fazer, nós vamos adicionar 70 ml de leite com 60 ml de óleo. O óleo é de tua preferência. Vou pegar a batedeira e bater por 3 minutinhos eles aqui, esses ingredientes. Bati por 3 minutinhos e antes de a gente colocar a nossa farinha de trigo e o nosso fermento, são os 2 ingredientes que faltam aqui. Eu vou explicar uma coisinha para vocês. Eu tenho uma forma redonda, tá? Não untei ela, apenas coloquei o papel manteiga no fundo. Então, gente, essa nossa forma aqui, ela mede 17 centímetros, tá? Por 10 de altura. Mas eu tenho 3 formas dessa, então eu vou pesar essa nossa massa aqui e vou dividir ela em 3 partes, porque eu tenho 3 formas. Sol, eu não tenho balança. Faça a olho mesmo, tá? Divida a massa em 3 forminhas. Não tem essa forma 17 por 10, pode ser a 17 por 5 de altura, tá? Ou pode ser a 15 centímetros por 5 de altura, também pode ser. Daí tu me pergunta assim, eu tenho aquelas formas quadradas grandes, tá? Se eu posso utilizar. A diferença, pessoal, tu pode utilizar qualquer forma. A diferença que vai estar é nas camadas, tá? Quanto menor a forma, mais alta fica a tua camada de massa para tu rechear. Mas se tu estiver fazendo para tua casa, para a tua família, tu decide o tamanho da altura da massa, tá? Mas se tu for fazer para vender, daí é o gosto do cliente, entendeu? Se tu fazer uma forma maior do que eu estou fazendo, a massa vai sair mais baixinha, tá bom? Quanto menor, mais alta ela fica. Aqui eu tenho 3 formas, eu poderia fazer nessa forma toda a massa
Posso, mas eu não posso fazer porque o meu forno, gente, é muito velho, tá? Ele tá funcionando só um lado do forno, então eu tenho que utilizar 3 formas para ele assar direitinho. Essas formas de 10 centímetros aqui, ó, olha, elas têm segredo para assar, porque senão elas saem cru, a massa no meio. Se tu coloca uma massa ali, quem souber aí e me dar uma dica para mim assar uma massa aqui sem ficar cru no meio, pode me deixar nos comentários ali, que até agora o momento eu não consegui fazer uma massa, colocar naquela forma ali de 10 centímetros, um bolo alto e assar por completo. Sempre fica cru no meio. Então por isso eu prefiro ter 3, tá, formas e dividir a massa em 3 partes, ok? Aqui vamos acrescentar a nossa farinha de trigo, tá? Pessoal que reclama aí, ó, que eu falo muito, gente, não adianta passar a receita para vocês e não explicar direitinho. Resumir aqui, vocês não vão fazer direito e daí depois ainda vocês vão me culpar que a receita dá errado, tá? Então, se tu não gosta muito de vídeos que passam receita que fala muito, tá à liberdade aí para assistir outro canal, tá bom? Eu não gosto de passar receita pela metade resumido ali, o pessoal faz errado. Então, aguenta aí. Gente, vou pegar um fouet, misturar delicadamente essa farinha de trigo. Quanto de farinha nós utilizamos aqui? Utilizamos uma xícara de 240 ml de farinha de trigo, ou 140 gramas, se tu tiver balança. Todos os ingredientes, enquanto tu tá me assistindo, tá passando no visor, tá? Vai anotando aí no caderninho. Ou vai lá na descrição, vai estar na descrição também. E não vão embora sem deixar o like para a Tia Sol. Me ajuda muito, tá bom, gente? É de graça, não custa nada. Deixa de preguiça. Senta a mão no like aí. Aqui vou misturando delicadamente esta farinha. Vou chegar com o fermento. Primeiro vou pesar a massa. E vou colocar nas formas, dividir, tá? Em pesos iguais. É como eu disse para vocês, não tem balança, faz no olho mesmo. E depois eu vou falar para vocês quanto que ela pesou, tá, gente? Essa massa e quanto de massa foi em cada forminha daquelas, tá? Nosso forno tem que estar pré-aquecido 5 minutinhos apenas antes, tá? Um segredo do nosso bolo, tá? Estufar e afundar no meio é o forno muito quente. Então, é 5 minutinhos apenas antes tu pré-aqueça o teu forno a 180 graus. Nós vamos assar até dourar essa massa por cima, levemente, tá? Por mais ou menos 24 a 27 minutos ou 30. Então, de 24 a 30 minutos tu fica de olho aí, porque vai depender muito do forno de cada um. Cada forno tem o seu tempo, tá bom, meus amores? Eu volto daqui a pouquinho para dizer quanto que ela pesou essa massa aqui, tá? E trazer elas prontinhas, assadinhas. Nossa massa assando, nós vamos acrescentar aqui na panela uma caixinha de leite condensado, 395 gramas. Nós estamos iniciando o nosso recheio, tá, gente? Para o nosso bolinho hoje recheado. Fica um espetáculo. Uma caixinha de creme de leite. Mistura muito bem e depois sim a gente liga o fogo do fogão. No fogo baixo a gente vai fazer esse recheio aqui. Fogo médio, fogo baixo, tá? Como o meu fogo do fogão aqui no médio é muito alto, a chama aquece bastante, eu vou fazer no baixo. Daí tu vê aí no teu fogão como é que vai funcionar. Me acompanha aí porque eu vou mostrar para vocês o ponto que tem que ficar esse recheio aqui na panela. Já liguei o meu fogo e agora eu vou sempre mexendo. Quando começar a borbulhar aqui, eu vou mostrar para vocês o ponto que ele está, tá? No momento que começar a borbulhar. E vou mostrar o ponto quando a gente tem que desligar o fogo. Nós não vamos deixar virar um brigadeiro aqui, tá? Tem o ponto certo desse nosso recheio aqui. Só quero dizer a vocês que esses 2 ingredientes é uma parte do nosso recheio, tá?
Tem mais ingredientes que nós vamos acrescentar, mas não neste momento aqui. Aqui, meus amores, começou a borbulhar, tá? Eu vou retirando das bordas e mexendo no meio para não queimar. Então, vou pegar a espátula, ó, tô atirando nas laterais. Vocês podem ver que ele desce rapidamente, tá bem líquido, olha só, gente. Tu vai atirando assim, ó, e ele tá bem líquido. Não é o ponto, tá? O ponto é quando tu faz isso aqui, ó, ele desce com dificuldade. Isso não quer dizer que chegou no ponto de brigadeiro, tá? O ponto de brigadeiro a gente não pode deixar chegar esse creme aqui, que eu não quero ponto de brigadeiro. É o ponto em que eu vou atirar aqui, não vai descer dessa maneira que tá descendo, ó. Bem escorrido, bem líquido que tá agora, ó. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês, quando eu atirar aqui, ele vai descer com dificuldade. Daí, esse é o ponto em que a gente desliga o fogo e a gente vai fazer o outro processo que eu falo daqui a pouquinho. Agora, gente, chegou no ponto, tá? Olha só. Tu coloca lá na lateral e tu pode ver que ele tá descendo com dificuldade, ó. É esse ponto aqui. Se fosse ponto de brigadeiro, gente, ainda não estaria no ponto, tá? Tinha que deixar mais um pouquinho, mas eu não quero ponto de brigadeiro. Eu quero até chegar nesse ponto aqui, ó. Que tu coloca ali, ó, e tá descendo com dificuldade. Agora, eu vou desligar o fogo aqui e vou mexer mais um pouquinho. Com essa parte pronta aqui, o que nós vamos fazer? Próximo passo. Divida essa parte do recheio, tá? Que a gente preparou aqui em duas partes, tá? Ao meio. Em partes iguais, de preferência, tá bom? Porque uma parte a gente vai fazer de um sabor e a outra parte a gente vai fazer de outro, tá bom? Vou retirar a metade aqui e a outra metade eu vou deixar dentro da panela mesmo aqui, que eu vou acrescentar os outros ingredientes. Coloquei nesse refratário aqui a metade do nosso recheio, tá? A outra metade eu vou deixar na panela. Agora, pessoal, aqui na panela eu vou acrescentar o nosso chocolate meio amargo, 50 gramas. Juntamente com esse creme chocolate, eu vou acrescentar o nosso café solúvel, tá? Gente, comprei essa marca aqui, é muito boa, mas pode ser qualquer marca. 3 colheres de sopa de café solúvel. Vou acrescentar aqui. Vocês não têm noção, tá? Do recheio que a gente tá fazendo aqui para o nosso bolo. É uma mistura de sabores. Tu vai fazer esse bolo aqui, vai querer sempre fazer, gente. É muito delicioso. Então, 3 colheres de sopa de café solúvel. As grávidas aí, gente, eu acho, não sei, mas eu acho que tem que utilizar o descafeinado. Acho que sim. Não pode ser esse aqui. Bom, vou acrescentar 3 colheres de sopa de creme de leite junto. 1, 2, 3. Ainda quente a nossa panela, ligamos o fogo no fogo baixo aqui. E agora a gente vai dar uma misturada aqui até derreter esse chocolate. E a gente desliga o fogo. Reserva no refratário esse creme aqui, tá? Porque tem outro ingrediente que a gente vai misturar depois que ele estiver frio, a gente vai acrescentar aqui. Agora eu vou esperar se desmanchar esse café aqui e o chocolate também. Mexa bem que ele se dissolve muito bem, gente. Aqui já dissolveu bem o nosso chocolate e o nosso café. Vou continuar mexendo, desligar o fogo, continuar mexendo e colocar no refratário. Vamos preparar a outra metade do nosso creme, tá? Que será a parte branca do recheio do nosso bolo. Com os nossos cremes já frios, tá bom, gente? O branco e o escuro também. Vou deixar de ladinho aqui, porque tu vai bater, tá? 100 ml de chantilly. Pega 100 ml de chantilly bem gelado e bate na batedeira. Já bati, está aqui. O que nós vamos fazer? 50 ml desse chantilly vai lá no creme branco. 50 ml, a metade, vai no creme escuro. É o que a gente vai fazer agora. Metade do chantilly aqui no creme branco. E a outra metade no creme escuro.
Acrescentado o nosso chantilly, nós vamos pegar a batedeira e bater por 2 minutos o creme escuro. O creme claro a gente acrescenta 70 gramas de leite em pó ou quase uma xícara de 200 ml. Em torno disso aí, gente. Mais ou menos isso, tá bom? Vamos pegar a batedeira, bater por 2 minutinhos apenas esse creme branco e esse creme escuro também. Já volto com vocês. Olha a textura que fica do nosso recheio branco. Gente, eu acho que eu não falei para vocês. Quando a gente ir misturar o chantilly, é importante o nosso creme, tanto branco quanto o escuro, estar frio, tá? Não pode estar quente, tirar lá da panela e misturar o chantilly batido, ok? Vou mostrar a textura desse nosso creme. Olha que brilho. Olha que maravilha de recheio, gente do céu. Agora eu vou reservar aqui porque eu vou retirar as nossas massas, trazer aqui e começarmos a rechear. Aqui está as nossas 3 partes de massa. Olha que lindeza ficou. Todas na mesma altura. Como eu disse para vocês, eu pesei. Não precisa pesar, tá bom, gente? Faça no olho. Mas como eu pesei, ficaram todas iguais. Uma massa maravilhosa, gente. Não é quebradiça e muito macia. Se tu fazer essa massa aqui, gente, esse bolo, vem nos comentários e comenta. Eu tenho certeza, tá? Que tu vai me dar um feedback positivo aí, a tua família vai gostar. Essa massa é sensacional, se desmancha na boca. Agora eu vou preparar a nossa forma, a gente vai montar esse bolo dentro da forma em que a gente assou esses pãezinhos de ló, essa massa aqui. Eu costumo chamar pão de ló, né, gente? Algumas pessoas dizem que não é pão de ló, mas pra mim é. Forrei essa forma com plástico e coloquei a nossa primeira parte da massa. Vou regar essa nossa massa com leite puro. Ai, Sol, não quero regar a massa com leite puro. Daí fica a critério de vocês, tá? Nossos recheios são doces, tá bom? Então, eu não gosto do bolo muito doce, gente. Se eu botar uma calda doce aqui para esse tipo de recheio, ele vai ficar um bolo mais doce ainda. Então, fica a critério de vocês. Eu prefiro, já fiz ele regadinho só com leite. Vocês podem fazer que sai gostoso também, tá? Mas se tu quiser utilizar outra caldinha, pode. Nós vamos colocar todo o nosso recheio branco aqui. Depois vamos vir com a camada de massa, regar a camada de massa e colocarmos todo o recheio escuro aqui. E eu volto quando eu terminar, gente. Terminamos, gente. Agora vou embalar muito bem aqui e vou levar à geladeira. Só no outro dia eu vou retirar da forma e a gente vai decorar. Daqui a pouquinho eu volto, tá bom, gente? Nós vamos desenformar o nosso bolo pra gente passar o chantilly por fora, tá? Vou colocar ele aqui. Tem o meu chantilly aqui, ó. É aquele caseiro que eu faço, tá? Como eu estou fazendo esse bolo para casa, tá? Pra gente comer aqui em casa, não é para venda. Eu sempre faço o meu chantilly caseiro, tá? Sai bem mais barato. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link abaixo na descrição. É só clicar lá se tu vai fazer para casa, tá? Esse chantilly caseiro, tu olhando, não tem diferença do chantilly aquele comprado. A diferença, gente, é que para encomenda, eu vou te dizer, se tu fazer bolo para encomenda, ele fora da geladeira, ele dura de 1 a 2 horas apenas. Então, eu não aconselho para bolo de encomenda. Eu aconselho esse chantilly aqui, ó. O pai tá de aniversário, os irmãos, os filhos, o amigo tá fazendo aniversário, ou tu quer fazer um bolo para casa, assim, tu vai colocar na geladeira. Tirou, cantou parabéns dentro de 1 e 2 horas, tá? Fora da geladeira. Então, eu sempre faço esse que sai bem mais barato. Eu não faço para encomenda, então eu sempre faço. Quando eu quero comer um bolo recheado aqui, eu mesmo faço. Nós vamos dividir esse chantilly aqui, gente. São 250. Se tu ir comprar
O chantilly é 250 ml de chantilly, tá? Eu vou dividir ao meio, porque a outra metade a gente vai saborizar. Deixa eu pegar o outro recipiente aqui para mim colocar. Dividir ao meio, essa aqui vai ser a parte branca. E a parte escura, nós vamos colocar 2 colheres de sopa de chocolate 50% e vamos misturar muito bem. 2 colheres. Vamos pegar aqui, ó, e vamos misturar. Esse nosso bolo vai ficar uma cor degradê por fora, muito bonito. Venho com a parte branca e vou passar aqui por cima. Um conselho que eu te dou, se tu fazer bolo para encomenda, capriche muito na decoração. Porque a concorrência é grande, né, gente? Então, para tu ter cliente fiel a ti, tu tem que fazer um produto bonito, gostoso. Também o preço em conta. Aqui por cima eu vou fazer mais ou menos, tá? Porque a gente depois dá os detalhes aqui por cima. Agora eu vou chegar com esse de chocolate aqui no ladinho, tá bom? Não tem problema ele se misturar com o branco, tá? Ele vai puxar o branco lá de cima. É isso que eu tô falando pra vocês. Vai ficar um tom degradê. Se tiver bailarina, melhor ainda para passar o chantilly. Eu tenho que estar girando o prato aqui, ó. Eu vou jogar uns granuladinhos aqui por cima, porque eu acho que combina. Se vocês quiserem decorar de outra forma, pode também, tá, gente? Eu estou fazendo para casa, como eu disse para vocês. Tá cheio de imperfeições aqui nessa decoração. Para vender não dá, tá? Daí vocês têm que caprichar mais. Mas a intenção aqui é passar a receita da nossa massa, que se desmancha na boca, tá? Dos recheios, que é maravilhoso essa combinação aqui, tá? A decoração fica para vocês aí. Então, tá prontinho. Vamos cortar um pedacinho aqui, porque hoje é aniversário dos meus irmãos, então eles estão todos esperando aqui. Eu já vou servir pro pessoal, porque o bolo tá geladinho, né, gente? Ele tava lá na geladeira. E eu já mostro pra vocês a fofura desse nosso bolo aqui. O recheio, gente. Meu Deus do céu. Olha que maravilha. Ó, gente. Meu pai do céu. Olha que lindeza. Gente, vou colocar bem de pertinho. Olha que maravilha esse recheio. Vai me dizer que não tá lindo demais, pessoal. Se vocês gostaram da nossa receitinha de hoje, deixa o like e não vou embora sem deixar o like para a Tia Sol. Beijinho no coração de cada um, fiquem com Deus e deixa eu servir pro pessoal aqui. Tchau, gente, até o próximo vídeo.